Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 4, versos de 5 a 7. Filipenses 4, 5 a 7. Sábado que vem, nós teremos o privilégio de ter aqui no Primeiro Amor, o pastor Yuri Gramacho. Pastor Yuri, quando fala, sempre vai falar de missão, né? Então, semana que vem no Primeiro Amor, pastor Yuri Gramacho se organize para estar conosco, adorando juntos a este Deus Todo-Poderoso. Filipenses capítulo 4, versos 5, 6 e 7. Quem achou diz amém. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: abra a Bíblia, irmão. Pronto. Ele já abriu, ok? Se ele não abriu a Bíblia, possivelmente ou a bateria do celular acabou, ou ele não trouxe a Bíblia. Você fala assim: leia comigo aqui, ok? Prontos então? Vamos ao texto bíblico. Filipenses 4, versos de 5 a 7. Vamos ao verso 4, ok? O verso 4, só para a gente entender o contexto. O texto bíblico diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. Agora vamos ao texto desta manhã, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vida responsável. Nós estamos conversando sobre esse tema. E nós estamos vivendo um tempo onde há muitos extremos. As pessoas estão polarizadas. Ou elas são de extrema direita, ou elas são de extrema esquerda. Sempre nos polos, sempre nas pontas. Ou elas estão falando de uma vida leve, ou de uma vida intensa e produtiva. É interessante que nós vivemos num contexto onde tem muitos estudantes de psicologia, e eu tenho uma afinidade grande com os estudantes de psicologia, a gente discute muitos temas juntos, e eu tenho algumas amigas e amigos que estudam psicologia, e de vez em quando a gente fala sobre essa ideia de viver uma vida leve. De alguma maneira, se criou um conceito de que todos nós precisamos viver uma vida leve. Tem que estar tranquilo. Você tem que viver uma vida tranquila. Tem uma música por aí, que não está no inário, que diz que você tem que viver uma vida tranquila e favorável. Tranquila e favorável. Viva leve, né? Eu citei há 15 dias atrás aquele diálogo com um colega que acreditava que deixa a vida me levar, vida leva eu. Era um versículo bíblico, da Bíblia do Zeca Pagodinho. Eu tenho que viver, pastor, uma vida leve. De vez em quando as pessoas me aconselham: pastor, viva uma vida leve. Ok, tem por trás um conceito que é interessante sobre viver uma vida leve. Agora, nós estamos ouvindo o tempo todo, especialmente nesta geração coach, sobre alta produtividade, sobre alto desempenho, sobre intensidade, sobre viver até o limite. É para tirar até o bagaço. Essa expressão faz sentido lá em Bodocó. Eu estou só o bagaço. Você já ouviu alguém falar assim? Eu estou só o bagaço. Eu estou só o pó. Eu entreguei tanto
de mim, que gente, eu estou acabado. De vez em quando alguns de nós dizemos isso, não é? Agora, a Bíblia fala de moderação. Estão falando por aí de minimalismo. Você já ouviu sobre minimalismo? Qual o conceito de minimalismo? Viver com menos. Eu tenho um amigo que decidiu, ele era altamente consumista, e eu e o meu amigo Yuri temos esse amigo em comum, altamente consumista, ainda teve uma revolução na vida dele, mudou de país, e aí ele começou a falar sobre minimalismo. Viver com pouco, viver apenas com o necessário. Em contrapartida, tem os acumuladores. Esses dias eu vi uma reportagem que eu achei encantadora. Mulher se perde dentro de casa e precisa da ajuda dos bombeiros para sair. Gente, mesmo que você more numa mansão em Dubai, com 30 quartos, ainda dá para se achar dentro de casa, não sim ou não? Mas ela tinha tanta tralha dentro de casa que ela se perdeu dentro da própria casa. Eu já visitei algumas pessoas acumuladoras. Eu visitei algum tempo atrás aqui na comunidade uma pessoa que levava garrancho para dentro de casa. Sabe esses garranchos? Ela passava, aí via um garrancho ali, né? Árvore morta, dizia, isso vai servir para alguma coisa. E levava para a casa dela. E um dia eu fui na casa dela e eu encontrei de tudo. Tinha pilhas de latas, um monte de sacola plástica. Ela tinha tinha de tudo. Acumuladores. Eu visitei uma senhora que tinha 40 gatos. 40 gatos. Não poderíamos dizer que ela vivia solitária, né? 40 gatos. Eu sei que tem gente que tem mais. Dois extremos. Minimalismo e ser acumulador. A Bíblia fala que você deve ter um pouco de dinheiro. Não precisa ter. Você precisa. Uns têm muito, outros têm muito pouco. Essa desigualdade, essa falta de equidade, de equilíbrio, está distante daquilo que é o plano de Deus. E agora o texto bíblico diz que a vossa moderação seja conhecida por todos. De alguma maneira o texto está dizendo que as pessoas consigam te enxergar como alguém equilibrado. Agora, há várias palavras no Novo Testamento que tem um sinônimo que poderia ser traduzido como moderado ou equilibrado, mas que podem ampliar a nossa visão. Por exemplo, então, justo, como razoável, não briguento, amável. Pode conter também a ideia de paciência, de saber suportar as adversidades sem perder a razão. Moderação é também equidade. E equidade é justiça. Uma justiça intensa. Então, o que Paulo está tentando transmitir para nós é que nós deveríamos ser conhecidos como pessoas pacientes, amáveis, gentis, equilibradas, cordatas. Se semana passada eu falei sobre vida responsável no sentido pessoal, do compromisso com a santidade individual, quando você escolhe permitir que Deus inunde o teu coração, mude o teu coração,
e que a sua vida passa a ser uma vida de maturidade, porque tem a presença do Espírito Santo. A moderação é o resultado da obra do Espírito Santo no coração. Você pode continuar lendo os versos, e você vai encontrar frutos ou virtudes produzidas pelo Espírito Santo, que caracterizam aqueles que estão vivendo com Deus. Em outras palavras, há uma dimensão interior da vida responsável, que é a maturidade, a vida de santidade. E há uma dimensão exterior desta vida responsável, que é a moderação, que é a equidade, que é o equilíbrio, que é a gentileza. Em outras palavras, a santidade não pode ser vista, mas há o resultado da santidade. E o resultado da santidade é gentileza, é bondade, é paciência, é misericórdia, é longanimidade. Esses são aspectos exteriores. Então, de alguma maneira, essas virtudes espirituais, elas só podem existir se o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. Sem o Espírito Santo estar trabalhando, nós sempre estaremos nos extremos. Tenha muito cuidado com gente extremista, inclusive em relação à fé. Tem alguns que querem viver a fé radical do Evangelho, sendo completamente extremos, e perdem a essência do Evangelho. É o indivíduo que dá o dízimo do comínio e do coentro, mas esquece o amor e a misericórdia. Então, o que é moderação? É não viver nos extremos, mas viver a essência do Evangelho. Que a vossa moderação seja conhecida por todos. Que você seja visto como alguém justo, como alguém alguém que está sendo movido pelo Espírito Santo. E logo depois de falar sobre moderação, o texto diz: perto está o Senhor. Isso fala sobre proximidade do espaço e no tempo. De alguma maneira, perto está o Senhor, diz que o Senhor está rodeando aqueles que são seus. Então, não é que eu produzo esses bons hábitos por mim mesmo. É o Espírito que produz no meu coração o equilíbrio e a moderação. E o Senhor está perto. É a presença do Senhor que faz a diferença. Então deixa eu dizer algo para você aqui. Você está tentando ser uma pessoa equilibrada? Você tem problemas com domínio próprio? Você quando vê comida, por exemplo, você não consegue dizer não? Você tem dificuldade de dizer não? Então o teu problema de domínio próprio precisa de um milagre. E só o Senhor perto é que fará com que esse milagre aconteça. Ellen G. White diz assim, que nós não temos, mensagem aos jovens, o direito de sobrecarregar as nossas forças físicas e nem mentais. Alguns de nós estamos vivendo uma vida ao extremo, sobrecarregados, e essa carga adicional faz com que nós tenhamos as nossas faculdades físicas e mentais comprometidas. Já falei isso aqui em outros momentos. A gente tem que cuidar, noites adentro assistindo séries, dormindo pouco, comendo muito, não fazendo exercícios, não cuidando dos aspectos necessários para a saúde. E alguns de nós estamos comprometendo nossas faculdades físicas e mentais.
Questões essas que têm repercussão eterna. Ellen White tem um texto que diz assim: Satanás sabe que órgãos excitar, animar e absolver a mente, de maneira que Cristo não seja desejado. Amigos, alguns de nós não somos equilibrados, porque falta moderação produzida pelo Espírito Santo. Estamos vivendo uma vida de exageros. A gente não reflete. A gente está cansado demais. Sabe, a vida espiritual é, antes de mais nada, uma vida. Para um pouquinho para pensar. Não é apenas algo a ser estudado ou conhecido. É algo que precisa ser vivido. Como toda vida ela pode definhar, seus elementos próprios, morre. Então, a vida espiritual não é completamente separada da condição humana. Não é algo que diz assim: eu vivo a vida espiritual numa dimensão celestial e eu vivo a vida humana numa dimensão carnal. Essa não é grega, separa a alma do corpo. Nós, os adventistas do sétimo dia, acreditamos que o ser humano é holístico, integral. Não dá para separar alma e corpo. Não dá para separar corpo e espírito. Nós somos integrais. Então, quando nós falamos que nós precisamos viver uma vida espiritual, moderada, isso não quer dizer que nas minhas atitudes que tem a ver com igreja, eu tenho que ser moderado, mas na minha vida eu posso ser desequilibrado. Deixa a vida me levar, eu vou botar o pé na lama mesmo, e eu vou viver do meu jeito. Não, não. As questões da vida carnal estão diretamente envolvidas com as questões espirituais. Não dá para separar. Por exemplo, se você deixa de se movimentar, se você deixa de fazer exercícios físicos, isso vai influenciar na sua vida espiritual. O que você come influencia na sua vida espiritual. A quantidade de horas que você dorme influencia na sua vida espiritual. O que você assiste influencia na sua vida espiritual. O tipo de conversa que você tem influencia na tua vida espiritual. As preocupações que você tem sobre o seu trabalho influenciam ou não na vida espiritual? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem já ficou liso alguma vez na vida? Levanta a mão aí, quem já ficou liso? Quem está liso hoje? Pergunto. Ficar liso, eu não gosto da expressão pobre, né? Pobre é o capeta, a gente está só liso, porque nós já temos riquezas na glória, diga amém por isso. Amém, presta atenção. Liseira é só um estado que nós estamos vivendo. Calma aí, vamos lá. Você está liso, certo? Pergunto, está liso não é um problema, porque daqui a pouco aparece dinheiro e resolve o problema. Agora, eu não vou perguntar, não levanta a mão não. Quem já ficou devendo? Gente, pergunto para você. Quando você está devendo, a sua vida espiritual é do mesmo jeito? Você não consegue nem orar direito, gente. Até porque você começa a ficar angustiado. Você começa a ficar assim, meio desesperado. Você fala: Deus, onde o Senhor está? Alguns começam até a murmurar. Eu pergunto, as dívidas atrapalham a vida espiritual, sim ou não? Senti assim um sim mais forte de alguém, hein? Vamos ajudar, fazer uma campanha. Moderação. E o texto bíblico diz que nós não podemos ter pouco, porque senão a gente é envergonhado. Isso realmente atrapalha. Então, eu não estou falando aqui de vida equilibrada, no sentido que você vai sentar
cruzar as perninhas, respirar. É bom também respirar. Vamos viver o equilíbrio. Zen, uma vida zen. Não. Sabe o que é vida equilibrada? É quando pela influência do Espírito Santo, cada coisa está no seu lugar. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Para a glória de quem? De Deus. Tudo está no seu lugar. Olha, não começa a construir uma casa se você não tem como terminar. Olha a Bíblia falando sobre equilíbrio, sobre moderação. Agora, esse é apenas um aspecto. Viver uma vida moderada é viver uma vida não dada ao exagero, nem a um extremo, nem a outro extremo. Alguns que são de gerações um pouco anteriores devem lembrar que quando a Casa Publicadora lançou um livro, Vida no Campo, e que espalhou essa vida, ou essa vida não, o livro, alguns leram aquele livro e interpretaram de maneira incorreta. E eu ouvi de gente que leu o livro, juntou tudo o que tinha, colocou dentro de uma Kombi e falou para a família: nós vamos fugir do mundo, nós vamos morar no campo. A gente vai deixar a cidade, nós vamos morar no campo. Jesus está voltando. A partir de hoje, ninguém mais come o que comia antes. A gente só vai vestir terno. Eu conheci um irmão, ele dormia de terno. Porque ele falou que quando Jesus voltasse, ele queria estar elegante para encontrar com o Senhor. Eu falei, mas já está amassado o terno, né? Extremos. Olha como a gente pode interpretar. Exagero. Sabe, a Bíblia fala de pano de saco. Eu e o pastor Yuri comportamos em Catu. Foi lá que eu conheci a família da professora Selena. E nós encontramos um pastor, né, pastor Yuri, que andava o tempo todo de pano de saco. Você lembra disso? Pano de saco. Cinza na cabeça e pano de saco todo o tempo. Extremos. Moderação é não viver o exagero. Agora o texto fala também de moderação como sendo equidade. O Rafael perguntou aqui se você se considera uma pessoa justa. O texto é usado e traduzido como moderação, e pode ser entendido que nós estamos neste mundo e devemos agir de maneira amável, gentil, bondosa e justa, porque nós representamos o próprio Deus. Agora, isso não é tão fácil quanto parece. Aqui em Capoeiro Sul, há muitas pessoas que falam de justiça de uma maneira que a Bíblia não fala sobre justiça. Há muitas situações que nós precisamos dar suporte. Sabe, moderação, como foi traduzido por amabilidade ou equidade em algumas traduções, tem a ver com dar suporte, apoiar, ser correto. Não é levantar bandeiras, não é protesto. Hoje é 7 de setembro, tem gente desfilando nas ruas, orgulhoso porque o Brasil é um país independente, mas há muito protesto também hoje em todo o Brasil. Fazer justiça não é levantar bandeiras de causa A ou causa B. Fazer justiça é dar suporte àqueles que necessitam.
E nós temos muitas necessidades aqui em nossa comunidade. Nós precisamos ser tolerantes e flexíveis. Nós precisamos lutar com justiça. Precisamos ser justos, mas ao mesmo tempo precisamos ser amáveis, tolerantes. Moderação é uma justiça com tolerância. Quer ver um exemplo? Aparece um garoto pedindo esmolas. Você diz, ele não deveria estar aqui. São os pais que colocaram ele para vir para cá pedir. Eu não vou dar. Não é razoável eu dar, porque ele não deveria estar aqui trabalhando. Ou um garoto que chega de férias e vai até a sua casa e pede uma ajuda para se matricular. E você diz assim: eu também estudei aqui. Eu comportei todas as férias. Eu paguei o preço para terminar a faculdade. Por que ele não pode fazer a mesma coisa? Vamos falar de prática. Ou você, por exemplo, é um professor e o aluno atrasou e ele não podia mais atrasar porque ele já chegou 2 semanas depois do início das aulas. Ele já está quase perdido por falta, mas um dia ele atrasou. E você reprova esse aluno. Ele fez tudo, ele passou por nota, ele tem tudo, mas ele atrasou uma aula, ele tem uma falta e você o reprova. Eu pergunto, é justo? Os professores vão ficar agora incomodados comigo. É justo. É justo porque diz o quê? A lei. Que ele tem 25% de direito de faltar. E ele faltou mais do que 25%. É justo que ele seja reprovado. O que é moderação? Moderação não é ser justo, sim ou não? Mas moderação também é ser gentil. É ser amável. É ser bondoso. Eu não quero dizer qual é a resposta para essa pergunta. Eu só quero que você pense. Nós precisamos pensar. Nós precisamos ser mais ponderados, amáveis. A pergunta que eu faço de verdade a você é: de quem é a justiça que arde no seu coração? Por qual justiça o seu coração arde? Se a minha paixão pela justiça visa o meu próprio benefício, a sustentação do meu poder, as minhas preocupações, ela é puramente humana. Ela só está interessada em exigências. É igual às notícias que nós vemos todo dia no noticiário. Agora, se a minha justiça é para ver com que a glória de Deus seja manifestada na terra, então os meus esforços estarão em consonância com os esforços do meu Criador. Se nós tivermos que errar, que não é um erro, que seja pela misericórdia. Se nós tivermos que agir diferente diante da encruzilhada, que seja pela gentileza, pela bondade, pela moderação, pela paciência, pela humildade, por virtudes espirituais. Nós precisamos ser moderados. Moderação é equilíbrio, é pesar as razões, é ouvir o que o outro tem a dizer. Gente, algumas vezes nós queremos ser donos da verdade sobre o outro. Nós queremos usar
as nossas próprias crenças como medidas para o outro. E sabe, isso torna a vida amarga. Eu não estou dizendo para você que você tem que ser o tempo todo, passar a mão na cabeça, simplesmente fingir que não existiu nada, que um erro não foi cometido. Não estou falando isso. Isso seria irrazoável. Mas eu estou falando sobre ponderar. Ponderar nos teus relacionamentos. Você tem sido equilibrado na relação com o seu esposo, com a sua esposa? Você tem sido equilibrado na relação com os seus filhos? Porque é muito fácil levantar a voz e dizer: aqui as coisas são feitas desse jeito. Sabe, se nós agíssemos com os outros como nós agimos com nós mesmos, quando a gente tem filhos, a gente muda muito a cabeça. Algumas vezes as pessoas vêm falar assim: pastor, por que você fecha os olhos para essa situação? Eu falei: não, nunca fechei os olhos. Mas é porque eu tenho uma filha. Eu fico pensando como é que está o pai desse mesmo jovem. Nós precisamos ser mais amáveis. Nós precisamos ser mais empáticos. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Sabe, eu sinto que pessoas que são muito duras, muito dessa dureza, é talvez porque foram duros com ele no passado, e apenas reflexo das durezas da vida, de tudo que ele enfrentou, talvez das adversidades da vida. Mas nós precisamos confiar que Deus está cuidando de tudo. Seja mais razoável, jovem. Seja mais equilibrado. Não vira nos extremos. Pondere. Pense. Reflita. Haja com misericórdia. Haja com amor. Às vezes, amar, cuidar, ser gentil, vai ter que dizer para o aluno: você vai ter que repetir essa matéria. Mas às vezes, ser gentil, amar, ponderar, vai ser dizer: eu vou te dar uma chance. Às vezes, amar com seus filhos é dizer: você vai ficar sem isso. Mas às vezes amar vai ser dizer: filho, eu vou te dar mais uma chance. Eu acredito em você. Sejamos moderados, equilibrados. Não há lugar na vida espiritual para os extremos. Nós temos que ser intensos, apaixonados por Deus, mas devemos ser responsáveis. E a responsabilidade com o outro conta. Nós temos que ser responsáveis com as nossas demandas, mas precisamos ser responsáveis também com o outro. Como o outro está se sentindo? Como é que ele está enxergando Deus a partir da minha atitude? Eu estou sendo justo? Eu estou sendo gentil? Eu estou sendo amável? E é interessante que o Senhor está perto quando nós somos moderados. Eu não encontro nenhum texto bíblico que diga: o Senhor está perto quando você é extremista, ou o Senhor está perto quando você é light. Não, mas o texto bíblico diz: o Senhor está perto quando você é moderado. Sejamos mais equilibrados, mais moderados, mais razoáveis. Vamos ver o que está no coração do outro. Vamos pesar nossas atitudes. Vamos ter domínio próprio sobre a nossa boca, sobre os nossos julgamentos.
sobre as decisões que a gente toma. Como líderes da igreja, nós precisamos ser mais razoáveis. Como pais, nós precisamos ser mais razoáveis. Como filhos, nós precisamos ser mais razoáveis. Como cidadãos da eternidade, nós precisamos ser mais razoáveis. Eu quero terminar esta manhã, eu já não tenho mais tempo, mas eu quero terminar te contando uma história. Sabe, amigos, algumas vezes a gente quer tudo pra gente, porque a gente não confia em Deus. Tudo, porque nós não confiamos em Deus. Tudo. A gente quer tudo para hoje. A gente quer resolver o nosso problema agora. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Eu trabalhei no interior de Pernambuco como pastor. Quando eu cheguei para ser pastor naquele lugar, eu descobri que a galera da minha igreja, em um termo bem baiano, era barril dobrado. Na cidade tinha um lugar chamado Coxinho. Os Coxinhos. Era uma rua que tinha um monte de lugarzinho, que tinha umas aberturas, que pareciam um coxo mesmo, de onde os animais comem. E os jovens iam para ali. Os jovens iam para ali, bater papo, beber, usar drogas, e eles iam sempre para ali. E eu cheguei, e como todo pastor, empolgado para resolver todos os problemas da igreja, a primeira coisa que eu fiz foi proibir todos os jovens de ir nos coxinhos. Um dia me ligaram, do outro lado da linha, um líder da igreja falou: pastor, os nossos jovens estão no cruzeiro. Falei: que cruzeiro? O que é o cruzeiro? Não, pastor, olhe para o topo da cidade, lá para o alto. Eu olhei. Está vendo ali um mirante? Falei: vi. Os jovens da igreja estão lá naquele mirante, lá no alto. Aí eu: glória a Deus. Jovens estão buscando ao Senhor, estão bebendo, pastor, lá. Eu me lembro que eu fiquei arrasado. Eu falei: meu Deus do céu, primeiro mês de ministério. Aí eu subi lá para o cruzeiro. Eu cheguei lá, eles tinham escondido a bebida já. A minha diretora de jovens era organizadora do encontro. PG. O PG lá reunido e a galera bebendo. E sabe, eu descobri aquilo e eu fiquei completamente escandalizado. Eu não estava acostumado com aquele tipo de cena. E eu me recordo que eu orei a Deus, falei: Deus, o que fazer? Senhor, nós vamos ter que disciplinar esses jovens. Eu fico imaginando sábado pela manhã, a gente lendo a lista. Olha o pessoal perguntando: é para o acampamento, pastor? Não, é disciplina. Eu juntei aqueles jovens, orei com eles, falei: Deus, só o Senhor pode mudar a história dessa juventude. Falei com eles: olha, vamos ter que fazer um trabalho com vocês espiritual. Vocês vão para minha casa, a gente vai orar juntos. Nós vamos orar a Deus para Deus libertar a vida de vocês. E eles em pecado: amém, pastor, Deus vai fazer a obra. Alguns pais preocupados com a repercussão. E eu peguei todos aqueles jovens e comecei a trabalhar com eles. Falei: Deus, me dá sabedoria. Eu peguei aquela diretora de jovens e falei para ela: você não tem condições de ser mais diretora, mas eu preciso que você continue apaixonada por Jesus e você lute contra as suas crises espirituais. Eu trouxe um jovem que eu conheci,
E eu coloquei para ser líder de jovens ali. E falei, você vai me ajudar. Alguns meses depois, aqueles jovens que estavam lá no cruzeiro bebendo, eram todos membros da minha equipe, que cuidava de um culto muito semelhante ao Primeiro Amor, que a gente chamava de encontro de amigos. Ao ponto de nós chegarmos a ter 120 visitas no domingo à noite na igreja, que aqueles jovens traziam. Aqueles jovens fizeram coisas lindas para Deus. Sabe, amigos, a maioria deles estavam ali, eles estavam perdidos. Mas o amor os encontrou e os salvou. Gentileza. Deus revolucionou a vida daqueles jovens. Aqueles jovens se tornaram bênçãos na mão de Deus. 2 deles são pastores da igreja adventista hoje. Alguns são anciãos de igreja. Outros influenciaram outros, que influenciaram outros, e que continuam firmes na fé. Pastor, tem algum deles que abandonou a fé? Tem. Mas a decisão foi dele. Sabe, amigos, nós não podemos determinar se com as nossas atitudes nós vamos salvar ou não. Mas é um jeito da gente demonstrar o amor de Deus. Seja moderado com seus filhos. Seja moderado com a sua família, com os seus amigos. Seja justo. Diga a verdade. Oriente. Aponte o caminho. Ame. Eu sei que algumas vezes é difícil ser moderado quando há dor, quando há angústia, quando há medo. Diante das adversidades. Como é, pastor, que eu vou ser equilibrado ou razoável se eu estou no meio de um sofrimento? Como é que eu vou ser moderado e equilibrado se os meus filhos abandonaram a Deus? Se eu estou vendo a minha família desmoronar? Você precisa aprender a confiar em Deus, porque o Senhor está perto. A palavra diz, Deus está perto. Você confia que Deus está perto de você? Você confia que Deus está perto de você? Diga amém. Ele está perto de você. Nós precisamos aprender a confiar. A confiar que Deus vai cuidar, mesmo quando tudo foge das nossas mãos. Aprender a confiar que no meio das adversidades, no meio do sofrimento, no meio da dor, Deus está perto. Porque moderação tem a ver com permanecer no centro da vontade de Deus e permitir que Ele dirija. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas que a tua moderação seja conhecida em Capoeiro Sul. Que os crentes de Capoeiro Sul sejam os homens e mulheres mais razoáveis, equilibrados, amáveis e gentis da nossa comunidade. Que você seja o homem mais amável e moderado que sua mulher conhece. Que sua mulher seja a mulher mais amável, razoável que seu marido conhece. Que você seja o pai e a mãe mais razoável e amável que os seus filhos conhecem. Está no meio da adversidade, tem que aprender a confiar em Deus para esta obra acontecer. Está no meio dos problemas e precisa de fé para permanecer no centro da vontade de Deus? Se sim, enquanto você ouve esta canção, se levante onde você está dizendo, Deus, eu preciso aprender a confiar. Mesmo no meio das adversidades da minha vida, eu preciso confiar que o Senhor está
perto, que o Senhor não perdeu o controle. Ouça essa canção. E se ela tocar o seu coração, fique em pé para nós orarmos juntos. Angústia e sofrimento, a noite não passa e eu choro. Problemas, tantas dores, onde vou ter a solução?